Primeiramente, boa noite a todos. Novamente fui eu chamado aqui para exercer a vocação, né? Esse chamado, essa missão maravilhosa que é servir. E me foi incumbida uma missão muito grandiosa dessa vez, que é de falar acerca da Fratelli Tutti, perdão. Toda vez eu me confundo, acabo botando esse plural. Acerca da Fratelli Tutti, que é a mais recente encíclica papal. E é uma missão muito ousada, principalmente para mim que venho começando nessa caminhada e nessa vocação. Mas darei o meu máximo e como todos bem sabem, uma encíclica papal, ela é muito extensa. Então, seria muito difícil eu conseguir sintetizar tudo que o Papa escreveu aqui, tudo que ele quis dizer nessas 100 páginas de encíclica em apenas meia hora. Então, seria algo até desumano. Mas, então, eu tentei pegar a ideia central do que ele queria nos dizer, nos comunicar através dessa encíclica, através dessa carta. E tentarei me deter principalmente ao primeiro capítulo. Seria importante também nós conectarmos com o evangelho do dia, porque o evangelho nunca é dispensável. E eu acho que é algo muito importante sempre das pregações. Então, vamos lá. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados. Perdão. Para quem quiser acompanhar, é Mateus 9, versículo 35. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deves dar. Palavra da salvação. Pois bem, a Fratelli Tutti esta carta que recentemente o Papa Francisco nos disponibilizou, e disponibilizou nela muitas das suas recomendações a toda a cristandade, das suas recomendações, admoestações e conselhos de sorte moral, principalmente. Mas é muito importante ressaltar que as intenções, os intuitos de uma encíclica ou de uma carta papal não são somente para a cristandade. E principalmente desta aqui, que ela é muito especial. Essa carta aqui, ela em particular tem algo muito especial nela, que é justamente estar no seu próprio nome, que quer dizer todos irmãos. Então, a função de uma carta papal, ela, sim, claramente é para toda a cristandade, mas ela tem a pretensão de abarcar a todos os homens, principalmente aqueles de boa vontade. Então, e essa daqui em especial, como ela mesmo coloca, somos todos irmãos. E a função dessa em específico, dessa carta tão especial que ele nos disponibilizou, é de justamente de fazer como se fosse os católicos refletirem de um ponto de vista de uma fraternidade e de uma amizade. Ele tenta fazer uma sociologia da amizade ou uma política da amizade. Os meninos me alertaram para não entrar muito nesses termos, para que, por conta dos tempos que nós estamos vivendo, de eleição, mas eu quero que vocês me entendam.
com sociologia e com política, o que eu quero dizer é que justamente ele visa que nós comecemos a refletir e a pensar nossas atitudes num âmbito não apenas particular. Como é que eu trato as pessoas ao meu redor e aquelas que são próximas a mim, mas que eu comece a pensar com a mentalidade de um cristão católico e de um verdadeiro amigo, num âmbito muito mais social, mais social da nossa realidade, e no âmbito mais político também, de modo que você consegue perceber claramente na realidade como é que se encontra a nossa sociedade, como é que se encontra o comportamento das pessoas para com os seus irmãos, para com os nossos semelhantes. Claramente, o que vem acontecendo recentemente, nos últimos anos, com certeza não é o espírito de um comportamento amigável para com o semelhante, é o seu completo oposto. Então, com certeza, os conselhos papais nesta carta são completamente e certamente muito frutíferos e muito certeiros no que eles querem dizer, que é justamente exortar nós católicos a vivermos essa vida de amizade para com todos, independentemente da ideologia política, da etnia, da crença, independente de qualquer fator, como esses que eu citei e muitos outros, mas que no momento em que nós decidimos sermos amigos de alguém determinado, ou de uma humanidade propriamente dita, de uma natureza humana, a partir do momento que nós nos disponibilizamos a sermos amigos de uma natureza humana, que nós só levemos em conta um fator, um critério, que é justamente esse, a natureza humana. E é só isso que nós devemos levar em conta. Me permitindo fazer um pouco de partilha propriamente dita agora, conversando com alguns amigos meus recentemente, e não apenas recentemente, mas todos esses tempos recentemente, parece que você tem que ficar pisando em ovos com as pessoas, ao conversar com elas, e principalmente me vem pessoas falando, cuidado para falar com determinada pessoa, ela é bolsonarista, ela é petista, ela é não sei o quê. Mas eu viro para a pessoa e falo, eu não converso com eleitores, eu converso com seres humanos. E é isso que basta. E graças a Deus que eu consigo, modéstia à parte, eu consigo ter esse tipo de visão que há muito tempo eu não tinha, anteriormente eu não tinha, mas que eu passei a ter, justamente por conta dessa caminhada em que muitos contribuíram para ela, principalmente nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente essa exortação que o Papa nos faz nessa carta, principalmente porque essa carta ela foi inspirada nas peregrinações e na vida de São Francisco de Assis. O Papa, São Francisco, ele coloca essa como sendo a inspiração dele logo no começo da carta. E justamente ele fala da parte da vida de São Francisco de Assis quando ele foi visitar o sultão Malik al-Kamil no Egito. E justamente nessa ocasião, São Francisco de Assis, ele colocava como sendo um conselho justamente essas seguintes palavras: entre sarracenos e outros infiéis, não façais litígios, nem contendas, mas sede submissos a toda qualquer criatura por amor de Deus. E é justamente isso, a nossa pretensão e o nosso dever como católico. Veja bem, a função do católico, a missão dele não é ser um bobão, alguém que aceite qualquer tipo de insulto ou ofensa ou violência. Não, de forma alguma. Mas que, de certa forma, você consiga viver com harmonia para com os seus irmãos. De modo como São Francisco de Assis e o próprio Papa coloca aqui, que é justamente você não fazer imposições,
Você não ficar toda hora com aquele espírito cruzadístico. Não, eu estou combatendo alguém, estou combatendo o mal. Existe algum inimigo aqui que eu devo combater. E em todo momento eu devo estar pregando, devo estar jogando a Bíblia e Jesus no cara dessa pessoa. Às vezes, e muitas das vezes, na verdade, isso mais afasta as pessoas do que traz ela para perto de Cristo. E, na verdade, nós somos muito mais testemunhas de Cristo quando nós não nos comportamos dessa forma, mas sim nós temos um evangelho muito prático e muito mais ameno, muito mais harmonioso e muito mais fraterno. É mais nas nossas ações do que nas nossas palavras. E justamente, é justamente nisso que está o comportamento do cristão. Eu tenho, por exemplo, testemunho meu agora e compartilha. Eu tenho amigos da mais diversa sorte, a mais variada possível, muito variados mesmo. Não me deixo corromper por eles. E muitos já se deixaram corromper pelas minhas visões, pelo que eu falo, pelo que eu deixo transparecer, por eu não me deixar levar. Muitos me descrevem como sendo alguém muito tolerante, muito amigável. E justamente já fui uma pessoa muito intolerante em muitos aspectos. E graças ao bom Senhor Jesus Cristo, eu fui me despindo de diversas preconcepções, de diversos tipos de ideologias. E, novamente, reitero, é justamente essa a pretensão. É muito chateante ver como é que as pessoas atualmente se comportam umas com as outras, de modo que me permitindo a referir a conceitos um pouco mais rebuscados e mais que tenham mais a ver com o próprio doutor da igreja Santo Agostinho, que elas se comportam de maneira muito maniqueísta com a realidade, com as pessoas. O maniqueísmo sendo aquela doutrina em que o mundo se subdivide entre o bem e o mal e que nós estamos nessa constante guerra. E, de fato, há uma certa diferença na própria cosmologia cristã entre bem e mal, mas ela não se comporta dessa mesma forma maniqueísta, de modo que o mal ele já perdeu, ele não tem a mesma força que o bem. O bem é supremo, o bem é sublime, é transcendente, que é o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. O mal ele já perdeu completamente aí na ressurreição. Então, não existe essa luta, nem mesmo no âmbito espiritual, no que dirá no âmbito real e material. Ou seja, as pessoas se subdividem em grupinhos, em tribos, e isso fica um aspecto em que elas acabam, muito se veem, vamos dizer, eu me configuro como alguém de esquerda, eu luto por justiça social, eu sou o bem e devo combater aquele que é meu inimigo ideológico, devo destruí-lo, pois ele é de direita. E o oposto também é verdade, sou de direita e devo destruir aquele que é de esquerda. Mas veja bem, esse aspecto você se configura como do bem, o que garante que você é tão bom assim? E veja bem, isso acaba mais dividindo as pessoas e criando rixas e ódios atrás de ódio que nunca vai ter fim. A função do católico é justamente transcender essas pretensões materialistas de mundo e justamente perceber que a política deve ser amor, nós devemos ser amigos, até mesmo na política. E de modo que justamente foi isso que Santo Agostinho percebeu quando ele fez a grande refutação aos maniqueus, ao maniqueísmo, que justamente a realidade não comporta esse tipo de comportamento em que existem dois seres supremos que se degladiam, que se combatem até o fim dos tempos. Não, só existe bem. Esse bem já venceu. Então, nós devemos nos comportar como esse bem. Nós devemos ser a imitação desse bem. Nós devemos ser amor, se esse bem é amor. E devemos ser o retrospecto e o reflexo desse amor, até mesmo no âmbito político e social, de modo a transcender essas pretensões materialistas de mundo.
E me referindo um pouco à conversa anterior, antes da pregação começar, que eu estava falando com os meninos de como os doutores da igreja, eles constroem seus pensamentos, eles pegam de muitos autores que não são cristãos para reconciliá-los com Cristo, porque justamente como é colocado aqui na carta papal, e o próprio São Francisco de Assis se comportou. Ele foi ter encontro com o sultão do Egito, alguém completamente discrepante em termos culturais, talvez jurídicos, morais, talvez, e religiosos acima de tudo, mas foi lá ter com ele e com certeza aprendeu muito. Então, o que nossos doutores não aprenderam com os pagãos, e justamente está aí a nossa pretensão. Tem uma parte aqui da carta papal que, que o Papa ele coloca que nós já começamos a julgar antes mesmo de nós averiguarmos as verdades no pensamento e na vida daquela determinada pessoa. Digo, não entrando numa lógica em que tudo é verdade, todo mundo diz a verdade, então não existe verdade. Não, existe uma verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é ele que devemos seguir. Sim, existe essa verdade, obviamente, e é claro. Só que na perspectiva de que a pessoa não, o conteúdo da mensagem que a pessoa está falando pode não ser totalmente verdadeiro, mas se ela está pensando daquela forma, é porque ela viveu alguma experiência que é muito verdadeira para ela, e ela passou a pensar de uma determinada forma. Aquela experiência a levou a pensar de uma determinada forma. Então ela tem uma dose de verdade que ela segue por conta de uma experiência. E isso tem muito a ver com as pretensões políticas, visto que todos nós temos as nossas pretensões de justiça social. Ninguém é louco de dizer que não existe desigualdade social. E é justamente isso que tem se impregnado recentemente, nesses últimos tempos na nossa igreja. Um certo tipo de pensamento avesso às pretensões de justiça social, como se isso fosse uma espécie de paranoia, uma espécie de paranoia que adentrou a igreja, como se fosse errado pensar em determinados aspectos sociais, pensar nos menos favorecidos. Não, de longe não é uma paranoia. E de longe, e é muito verdadeiro que nós devemos pensar dessa maneira. Isso sempre foi a pretensão e sempre foi a convergência com a ética católica. Isso sempre foi a verdade católica, pensar nos menos favorecidos. Mas é muito verdade também que no mundo nós devemos combater uma certa agenda, de fato que há uma agenda que empurra certos tipos de desvalorizações e certos tipos de relativismos morais e que nós, católicos, nossa postura também é combatê-los, como o aborto, como as drogas e essa sorte de coisas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que de pegar a verdade nas experiências do outro e termos empatia é que justamente os nossos doutores aprenderam muito com os pagãos, de modo que, como eu estava conversando com os garotos antes de começar, aquilo que é bom e verdadeiro é consubstanciado com o nosso Senhor. Então, isso só já basta. Nós devemos buscar o que tem de verdade naquilo que está se dizendo e não buscar se identificar com pautas políticas, com bandeiras, com pessoas. Não, nós devemos investigar ideias, devemos ser críticos, e justamente ser crítico é buscar a verdade, apenas a verdade, e pronto. E nós somos amigos da verdade, e sendo amigos da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, somos muito mais amigos do ser humano. E me permitindo adentrar ainda mais nessa questão de ser amigo do ser humano, justamente essas questões das rixas políticas e sociais que têm se acirrado cada vez mais, elas meio que engendram agendas de ódio puro
ao próprio ser humano, a aversão ao nosso irmão, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos completamente e nós estamos aceitando discursos que nós estamos completamente ficando cada vez mais afastados, de modo que isso é completamente prejudicial e perigoso para que futuramente nós claramente e facilmente possamos cair no discurso e nas mãos de pessoas mal intencionadas, de verdadeiros demagogos, como aconteceu nas experiências do século passado, do século XX, onde muitas das vezes a própria Igreja Católica se mostrou muito contra e lutou bravamente, fez frente a frentes fascistas, comunistas, que se valiam de discursos demagógicos, de discursos de ódio completo, onde a própria igreja ela fez associação com partidos de diversa sorte, conservadores, de esquerda, mas não eram extremistas. E se aliou a esses partidos justamente na pretensão de evitar uma demagogia, uma ditadura do ódio, da aversão ao próprio ser humano. E é justamente onde eu quero entrar, que nós com essas rixas, nós acabamos adentrando numa cultura do eu, da supremacia do eu. E me remetendo novamente a Santo Agostinho, e recentemente eu estava lendo a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, lá fala claramente, no prefácio ainda, já aquele prefácio é riquíssimo, ele fala como se como ficou vã a luta do homem moderno, pois ele acha que vai encontrar libertação nessas lutas de liberdade mesquinhas modernas, nessas lutas de libertação como o liberalismo, como o comunismo, e dentre outros. Mas isso tudo não passa de questões, às vezes até mesmo subjetivas de mundo, e fica numa rixa de um eu contra o outro eu, de um egoísmo profundo, exacerbado. E isso subjaz em todo tipo de ideologia, em todo tipo de pretensão, de esquema de poder, de tudo isso que nos é empurrado, tudo subjaz em tudo isso. Você pode perceber para que de todas essas lutas? Você pode ficar numa pergunta bem você pode ficar se questionando várias vezes, por que disso, por que daquilo? Você vai chegar no seu verdadeiro fundamento, e ele é muito mesquinho, sempre é para satisfazer o ego de alguém que está por trás, de modo que é sempre essa supremacia do eu. E todo mundo fica se apontando como o bonzinho da questão, como todo mundo, na sua visão, é o mocinho, na sua questão é o mocinho, na sua questão é a pessoa boa, todo mundo, na sua visão, é que está certo, e o outro é que está errado. É ele que nós devemos corrigir, é ele que devemos julgar, ele é o mal, é ele que deve ser destruído, ele é o inimigo. De modo que a política está se construindo dessa forma, a sociedade está ficando ouriçada dessa mesma forma. E essa supremacia do eu é algo que não foge claramente das grandes questões que os clássicos e doutores da igreja há muito tempo já se questionavam e já apresentavam soluções. O Santo Agostinho, ele como para mim, o maior filósofo da psicologia profunda, e principalmente o maior filósofo do amor, ele muito fala acerca dessas questões do tipo, tentando trazer para uma perspectiva mais moderna, onde é que habita o mal? Onde é que há o mal? E será que ele realmente habita vou me permitir citar nomes aqui. Pode puxar minha orelha depois, Samuel. Será que o mal habita no Bolsonaro, no Lula, ou no comunismo, no liberalismo, no capitalismo? O mal habita nessas coisas? Creio que não. Eu creio que isso possa ser uma certa conjunção de erros, claramente. Mas será que em tudo isso não subjaz
uma supremacia do eu, do egoísmo, do egocentrismo, e que tudo isso não seria claramente resolvido e todas essas questões da sociedade, da política, tudo não se daria muito melhor em uma perspectiva de fraternidade universal, que é a pretensão do católico, não se daria muito melhor se todo mundo não tivesse um autoconhecimento muito maior? Será que o problema e o mal onde habita não é no eu? Peguem e parem para pensar. Façam o seu exame de consciência e suas reflexões. Como é que eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu objetivo? Como eu existo? Será que eu não sou mal? Será que eu sou tão bom assim quanto eu me faço? Quanto eu realmente acho que sou? Será que o mal não habita em mim? O quanto eu sou responsável pelo mal que habita no mundo? Se todo mundo fizesse esse exame de consciência, o mundo seria um lugar completamente melhor, claramente melhor. De modo que realmente o Santo Agostinho fazia e suscitava essa reflexão. O quanto eu me conheço e o quanto eu domino as minhas paixões e as minhas capacidades baixas, os meus pecados, o quanto eu não fico escondendo meus pecadinhos aqui. Ah, não, esse é o meu pecadinho de estimação, deixa aí. Ele não faz mal para ninguém. Será que não faz? Será que isso, em algum momento, não vai se prevalecer numa relação com alguém, com algum amigo meu, com algum parceiro, como algum egoísmo? Será que com o carinha da esquina ali, não vai, em algum momento, esse meu eu não vai prevalecer como um egoísmo? E eu não vou nem dar um bom dia para ele, eu vou passar por ele e ele nunca, parece que nem existiu, nem existe, sabe? É esse tipo de reflexão que a Fratelli Tutti me colocou. E, e remetendo ao Evangelho do dia, que é justamente quando Cristo ele manda chamar os seus discípulos e diz que o reino dos céus está próximo e que ele deu a eles a habilidade, a capacidade de exorcizar maus espíritos, de curar os doentes, e para eles irem em frente para, perdão, para propagar a palavra, para disseminar a palavra, para disseminar o evangelho e dar de graça, pois a eles foi dado de graça. Justamente é essa a nossa função como católico. Nós não vermos essas distinções que são dados, como eu posso dizer, dados irrelevantes e posteriores. Nós temos que dar valor principalmente aos dados anteriores do ser humano, que é a nossa própria natureza humana. Agora, os dados posteriores seriam, visto que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa é a nossa qualidade como anterior. É a principal e anterior a tudo. E depois que vamos e nós saímos para a existência, somos jogados na existência, é que nós vamos nos fazer de determinada corrente política, de determinada ideologia, nós vamos nos fazer católicos, evangélicos, muçulmanos, negros, pardos, brancos, amarelos. Isso é posterior, mas anterior a isso nós somos seres humanos. Nós temos uma qualidade e um denominador comum que nos une. E isso é sublime, é transcendente, é maravilhoso, é a imagem e semelhança de Deus. E justamente nós devemos ter tudo isso em mente, pois por conta de todos esses comportamentos, essa falta de ética cristã na própria sociedade e de nós, essa falta de ética cristã, essa falta de ética da parte de nós cristãos mesmo, é que essa sociedade está morrendo em certos sentidos morais e morrendo precisando de Cristo, mais do que nunca. E justamente quando nós vamos lá fora, nós falamos com as pessoas, muitas das vezes nós não conversamos com cristãos, pelo menos não tão praticantes quanto nós nos fazemos. De modo que nós vamos falar com pessoas das mais diversas sortes. Por isso que essa encíclica ela é tão especial. Esses conselhos e essas admoestações não são somente para cristãos,
mas são principalmente para toda a cristandade, humanidade e para todos os homens de boa vontade. De modo que, como eu falei anteriormente, se é bom e verdadeiro, já é consubstanciado, já é da mesma substância que o nosso próprio Cristo. Portanto, se aquela pessoa, mesmo que não seja cristã, mas ela fez uma atitude belíssima, meus parabéns para ela. Ela foi muito mais cristã que muitos outros cristãos. E não estou fazendo aqui uma apologia do ecumenismo e do ecumenismo exagerado e de que não há uma verdade absoluta. Não. Espero que estejam me entendendo. Que, como eu comentei antes, de preparar a pregação, conversando com amigos aqui do Sementes mesmo. Oxalá, quem dera, todos fôssemos cristãos, mas nós não somos. E é justamente isto que o Papa Francisco acertadamente colocou. Quem dera que todos nós fôssemos cristãos. E nós não vamos conversar sempre com cristãos, nós não estamos conversando com cristãos. E é por isso que é necessário essa nossa postura de tolerância, de conversa amistosa com todos, sermos amigos de todos. De modo que, se nós não tivermos observância para todos os dados e todos esses elementos que o cristão deve tomar cuidado ao se comportar socialmente e politicamente, nós vamos acabar tendo esse comportamento misantropo, de modo que misantropo é ódio ao ser humano, de modo que nós vamos criar um escrúpulo e uma aversão ao ser humano, como se está criando atualmente, de modo que as pessoas estão cada vez mais criando nichos, cada vez mais repartições, ideologias, cada vez mais fechadas, cada vez mais cada vez mais nichozinhos, subdivisões de ideologias e mesmo tipo semelhantes também à doutrina protestante que se subdivide pra caramba e vão se subdividindo e cada vez mais vão se afastando do próprio ser humano, da natureza que nós devemos amar. Vão criando uma aversão ao ser humano, de modo que é muito comum comentários do tipo, que ódio da humanidade, que esse tipo de coisa, esse tipo de comentário aversivo, de ódio ao próprio ser humano, né? Nem ódio a uma etnia específica, mas ódio ao ser humano. E justamente a exortação é para nós não sermos misantropos, mas nós amarmos as pessoas, independente do seu pecado, do seu crime, e que é muito difícil mesmo, da sua etnia, da sua crença, mas independente desses valores e desses critérios, e amarmos simplesmente pela qualidade principal e fundamental de ser humano, de ser um denominador comum a mim. Eu sou ser humano também, sou falho, sou miserável. E a nossa jogada como filhos de Deus, como apóstolos de Deus, é justamente nós irmos para este mundo, pregarmos, espalharmos o evangelho e sermos Cristo na vida dessas pessoas, na prática, não apenas no discurso. E a nós foi dado de graça saber de tudo isso que nós sabemos, de sabermos de tudo isso. Pois, então, nós devemos dar de graça, dar aquele sorriso amistoso, dar aquele conselho amigo, agir com amistosidade, agir com verdadeira amizade para com esses irmãos, por mais diferentes que sejam. E justamente, nossa missão é não sermos misantropos, mas sermos filantropos. E é justamente esse o sentido etimológico, ou seja, da história e do significado da palavra filantropia. Filantropia não é apenas um sinônimo de caridade usado para aqueles ricaços que gostam de fazer doações para aparecer. Não. Filantropia significa justamente isso, amor à humanidade, independente dos fatores posteriores, como religião, etnia, cor, amor à humanidade, e apenas isso, e foi isso o legado que Cristo nos deixou. Eu
eu creio que aqui eu posso encerrar minha pregação e partilha. Acho que já até deu tempo, ou até me cedi um pouco. E aqueles que quiserem fazer observações e comentários, fiquem completamente à vontade. E muito obrigado.